Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda a alegria e paz de nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o 23º domingo do tempo comum. E a palavra hoje nos convida a refletirmos que não é fácil seguir Jesus. Só segue Jesus as pessoas que são corajosas. E nós vamos entender nessa reflexão o que é seguir Jesus, né? Nós ouvimos a primeira leitura do livro da sabedoria. Então, é um livro sapiencial que nos fala, que nos mostra o jeito certo, a arte do bem viver. E nós encontramos neste livro o segredo para sermos pessoas felizes. E assim o capítulo 9 vai dizer, no versículo 13, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Aquilo que Deus pensa é muito mais do que aquilo que imaginamos, no sentido que Deus quer sempre o melhor para nós. Mesmo que nós imaginamos que queremos, quando nós pedimos a Deus, a nossa oração tem boas intenções. Então, mas o livro está dizendo que o desígnio de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Então, esse livro, ele tem dois objetivos. O primeiro, ele foi escrito, Antigo Testamento.
Não tem um autor definido. Alguns dizem que é o rei Salomão, mas não foi, porque não coincide com a data que foi escrito. Mas é interessante que ele tem esses dois objetivos. O primeiro, falar com as pessoas, com os judeus, com aqueles que já tinham uma caminhada, já tinham uma experiência de fé, porém que estavam naquele momento vivendo uma vida pagã, uma vida de idolatria, uma vida de imoralidade. E o segundo objetivo desse livro, direcionado aos pagãos, mostrando que existe uma superioridade na fé no único Deus, o Deus verdadeiro. Portanto, é apresentado valores israelitas muito importantes. E nós vemos na segunda leitura a carta de São Paulo a Filémon. Qual é o capítulo que nós ouvimos mesmo? Alguém sabe? Não tem capítulo, né? Quem já leu aqui a carta de São Paulo a Filémon? É apenas um capítulo, né? Espero que alguém tenha lido aqui já alguma vez, né? Que é tão pequeno. E é, porém, tão profundo, irmãos. Essa carta no qual São Paulo, ele escreve a Filémon, que era um cristão, uma pessoa de comunidade, que vivia a sua fé, que era alguém de frente da comunidade de Colossos. São Paulo estava preso, provavelmente em Roma, quando ele escreve essa carta, pelo ano de 61. Então, ali São Paulo, ele está direcionando essa carta a Filémon, falando de quem? De Onésimo. Por quê? Quem era Onésimo? Era o escravo de Filémon. Mas como assim, padre? Era tradição na época. Era muito comum ter os escravos. Então, mesmo os cristãos, aqueles que tinham posses, tinham, né, escravos. E Onésimo, que o próprio nome, né, indica, significa, é um nome de escravo, que significa útil, proveitoso. Então, esse homem, ele fugiu do seu patrão. E foi se encontrar com quem? Com Paulo. Olha como são os desígnios de Deus. Paulo evangelizou Onésimo e ele se converteu, foi batizado. Ele se tornou um grande companheiro de prisão de Paulo. Porém, Paulo sabia que ele estava fazendo algo que não seria certo. Porque legalmente ele estava infringindo uma lei e deveria voltar para o seu Senhor. Ele tinha se tornado para Paulo um filho, porém ele recomenda que voltasse para o seu Senhor e levasse essa carta. Então, Onésimo levou a carta, essa carta belíssima, depois vocês podem ler em casa. Aqui é apresentado um trecho, né, da carta, que vai dizer: caríssimos, eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Aí ele vai dizer: estou mandando ele de volta, mas preste atenção, porque ele é meu filho, ele está convertido, ele agora é um cristão. É interessante que Paulo, ele teria a autoridade de, né, dizer para Onésimo: olha, liberta esse homem, manda ele de volta para mim, porque eu preciso dele, a igreja precisa dele. Mas ele não faz isso, ele não usa a sua autoridade para isso. Paulo manda essa carta belíssima, irmãos, demonstrando a caridade, o diálogo.
Então ele pede, por favor, para que Filémon pudesse entender a realidade, a história daquele homem que agora estava convertido. E o evangelho que nós ouvimos, que vai falar, né, Jesus vai falar à multidão. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Diz a Sagrada Escritura, São Lucas, que tinha muitas pessoas, uma multidão seguindo o Senhor. E Jesus começa a ficar preocupado. Mas espera aí, padre. O senhor não fica contente quando vê a igreja cheia? Às vezes, né, nós somos um pouquinho vaidosos e sentimos sim. Ficamos felizes, ó. Está bastante gente aqui na comunidade participando, as igrejas estão cheias, os grupos também. Olha, Jesus está preocupado porque tinha uma grande multidão seguindo ele. Certamente Jesus deve ter pensado, mas será que essas pessoas têm consciência daquilo que eles estão fazendo? Então aí Jesus, para não deixar nada em branco, nada mal explicado, coloca as condições para o seguimento da sua pessoa. Então, ele vai dizer, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira condição é essa. É o desapego. Desapegar das coisas, mas sobretudo das pessoas e até de si mesmo. Em algumas tradições, né, a Ave Maria vai falar, né, de amor, de amar menos, amar mais a Deus e menos os irmãos, né, e outras traduções que é do original vai dizer ódio. Quem não odeia o seu pai, a sua mãe, não pode me seguir. Padre, mas que palavra dura é essa? E Jesus vai falar na Sagrada Escritura todas as vezes do segmento da sua pessoa de forma direta. Porque ele não quer dar brechas para dizer, eu não sabia que ser cristão era assim. Se soubesse, eu não tinha seguido Jesus. Minha vida está difícil. Jesus não quer escutar reclamações. Por isso que ele é bem direto. Ele é bem claro. Por isso que ele vai, né, dizer, comparar o segmento como um grão de mostarda, isso é pequeno, como fermento, como sal. Um pouquinho de sal já está o suficiente. Fermento também, não adianta encher de fermento. Para fazer um bolo bem gostoso. Eu vou colocar muito fermento. O que vai acontecer? Vai ficar horrível. Ninguém vai conseguir comer o teu bolo. Eu vou fazer uma comida deliciosa. Aí acaba exagerando no sal. Ninguém vai conseguir comer a sua comida. Então existe a quantidade certa. Não é o exagero que vai fazer com que se torne algo bom ou ruim. E Jesus trata, na Sagrada Escritura, do seu rebanho como pequeno. Ele fala, meu pequeno rebanho. E assim, irmãos, nós vemos que a primeira condição do seguimento de Jesus é o desapego. É preciso desapegar das pessoas, é preciso desapegar das coisas materiais. Porque, senão, não pode ser meu discípulo. Vocês entenderam? Não pode ser meu discípulo. É muito claro, né? E a segunda? Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então a segunda condição, a renúncia e depois o carregar a cruz.
Ninguém consegue carregar a cruz se não há renúncia. E realmente, às vezes, não é fácil para nós, irmãos. A hora que Jesus fala de cruz, antes mesmo de ser crucificado, não é fácil carregar a nossa cruz do dia a dia. Aí você pode falar, padre, a minha cruz é fulano, é meu marido. A minha cruz é a minha esposa, é meu filho. Qual é a sua cruz? Qual é a cruz que você está carregando, meu irmão? Está pesada? Glorifica a Deus, diga, Senhor, muito obrigado, porque a minha cruz está pesada. Dá graças em todos os momentos, assim nos ensina São Paulo. Em todas as circunstâncias, dai graças ao Senhor. Porque quando está tudo bem, é muito bom agradecer a Deus. Aliás, quando está tudo bem, a gente nem se lembra de Deus. A gente corre atrás do Senhor quando estamos passando por dificuldades. Estou dizendo de maneira geral. Se formos fazer um cálculo aqui de porcentagem, a maioria de nós fomos para Deus na dor. Quando estávamos lá no fundo do poço. Quando não tinha mais jeito. E quando a gente talvez tínhamos rio de dinheiro, nossa poupança cheia, está tudo maravilhoso. Os filhos não dá problema nenhum. Para que eu preciso de Deus? Só para a gente questionar. Então, a segunda condição para o seguimento de Cristo é carregar a cruz dia a dia. Quem não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. E depois Jesus dá uma folga, né? Fala, agora eu vou dar uma folga para eles poderem pensar um pouquinho nessas duas atitudes aí. Aí ele vai contar essas duas parábolas que nós ouvimos. Então, um homem que decide construir uma torre ali, né, para poder proteger o seu campo, os seus animais, as suas colheitas, o homem manda construir a torre para colocar uma sentinela lá vigiando. Mas esse homem, antes de construir a torre, Jesus vai dizer, é preciso fazer um cálculo. Porque não adianta nada colocar os fundamentos, começar a construir, depois chegar um momento e falar, não tenho mais dinheiro. Tem muita gente que faz assim, né? Começa algo e não termina. É um desastre. Todo mundo passa, fala, olha lá fulano, e começa a debochar da pessoa, porque vê aquela construção inacabada. Então é importante fazer o cálculo antes de começar a construir. E a segunda comparação, Jesus vai dizer que um rei, antes de combater, ele tem que fazer o cálculo também. Porque se ele tem 10.000 homens, soldados, mas são soldados valentes? Tudo bem, é valente. Mas a outra parte tem 20.000, 30.000. Será que vale a pena? Porque ainda dá tempo de negociar. Então, Jesus lançou essas duas parábolas aí, para as pessoas pensarem um pouquinho. Aí ele já vai com a terceira lambada, né? Terminando, né, o trecho, vai dizer, portanto, qualquer um de vós, isto é, qualquer um de vós é as pessoas daquele tempo, há 2.000 anos atrás, e nós também. Não pensa que ficamos isentos disso, não. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E eu vou dizer para você, irmão, tudo é tudo. Não tem exceção. Padre, mas aquilo, né, fulano, não sei o quê, meu carrinho, a minha casinha, tudo é tudo. Com Jesus não tem negócio, vamos negociar, Jesus, ó. Porque às vezes dá para o Senhor, e fala assim,
Senhor, eu entrego tudo para Ti, né? A minha vida, a gente faz a oração bonita, levanta as mãos e agradece, Senhor, e faz a oração de entrega. Senhor, muito obrigado e eu te entrego tudo. É aquelas músicas que a gente canta, né? Doa a sua vida, não sei o quê. Depois, a gente está lá entregando para Jesus, fala, Jesus está aqui. Aí quando ele vai pegar, então está lá doando para Jesus a sua vida. Pega a sua vida. Mas peraí, não. Então fica lá, querendo pegar de volta, quer dar, mas ao mesmo tempo não tem a coragem de largar a sua vida. Isso é um grande mal. E Jesus vai dizer, para essas pessoas, não vem me seguir. Continue as suas vidas. Vocês viram que o seguimento de Jesus não é fácil, irmãos. Porém, é necessário porque nós precisamos dele. E nós que fizemos a experiência do amor de Deus na nossa vida, não podemos nos enganar. Dizendo, se é assim mesmo, então eu vou seguir o mundo, eu vou ser feliz, eu vou entrar nas drogas, eu vou me enfiar mesmo na prostituição, não estou nem aí. Eu vou beber até encher a cara, até cair. Não se engane, meu irmão. Porque você vai lá afundar, você vai chegar no fundo do poço, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. E você vai ter que voltar para Deus. E pode ser que não dê tempo. Pode ser a hora que você estiver lá no fundo do poço, lá no pecado, você morra. E a palavra de Deus vai dizer que existe apenas uma morte. Depois já entra o julgamento. E aí? Não vai ter, depois eu resolvo isso. Logo após a nossa morte, já há o julgamento. Se eu não tiver tempo, eu posso perder a minha vida. Por isso, a palavra de Deus hoje para nós, desperta em nosso coração, não medo, não insegurança, mas o desejo de santidade, de continuar caminhando, de não desanimar. Porque Deus te escolheu, Deus te chamou. Como Deus chamou, né, as pessoas daquela época. E daquela multidão que estava seguindo Jesus, quantos foram o que ficaram com o Senhor até o fim? Poucos, pouquíssimos. Até os seus amigos apóstolos, deram no pé. Por isso Jesus estava preocupado. Será que eles estão entendendo? Será que nós estamos entendendo o que está dizendo a palavra de Deus? Então vamos pedir essa sabedoria para o Senhor nessa Eucaristia, para que sejamos pessoas felizes, realizadas em tudo aquilo que fizermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, feche seus olhos por um instante e acolha a palavra de Deus. Essa palavra que é partilhada e que se faz carne, que habita em nosso meio e nosso coração, é o Cristo Jesus. E agradeça ao Senhor por mais um dia que Ele concede a você, para experimentar o seu amor, a sua providência. O Senhor está tocando em muitos corações no nosso meio, no qual falta a confiança, no qual tem faltado a fé, a esperança. E vai pedindo ao Senhor, você que muitas vezes diz para si mesmo e até para Deus que desejaria parar de participar da comunidade, da igreja, porque outras situações foram surgindo na sua vida. Quantas vezes você pensou em abandonar Jesus pelos falsos tesouros? Mas a palavra de Deus que está plantada no seu coração, e é uma força muito grande, fez com que você continuasse e aqui você está.
para glorificar a Deus, para amá-lo de todo o seu coração. E o Senhor hoje nos convida a meditarmos o que é que precisamos renunciar, onde que precisamos deixar com que a graça de Deus atinja o nosso coração, o que tem feito com que você se afaste do Senhor e impeça o teu seguimento de Jesus. São pessoas, parentes, filhos, doenças, condições financeiras. O que tem feito, meu irmão, minha irmã? Cada um examine o seu coração. O que tem feito você muitas vezes querer deixar de seguir Jesus? Porque não existe meio termo. Ou somos ou não somos. Ou caminhamos com Ele ou não caminhamos. E Senhor, nós pedimos essa graça. Toque no mais profundo do nosso coração, para que possamos compreender pela fé que não há outro caminho a não ser o Teu, a Tua palavra, a Tua pessoa, Jesus. Não existe outra verdade nesse mundo que apresenta tantas falsas verdades, mentiras disfarçadas. Senhor, nós renunciamos a todo o mal, tudo aquilo que tem feito com que nós nos tornemos cegos à fé. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é a vida que nós buscamos. Obrigado por a Tua palavra, que hoje enriquece o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho, viver com Ele para sempre, por Cristo nosso Senhor. Cristo